Olá, alunos! Estamos aqui com mais uma aula de matemática, onde estaremos tratando dessa vez o tema radiciação, né? As conhecidas raízes, né? A mais conhecida de todas, a raiz quadrada, certo? Será o nosso tema de estudo sobre radiciação. Então vamos lá. Radiciação é a operação matemática inversa à potenciação. Enquanto a potenciação é uma multiplicação na qual todos os fatores são iguais, a radiciação procura descobrir que fatores são esses, dando o resultado dessa multiplicação. Exemplos. A gente tem aí 4 elevado a 2, né? Que a gente chama 4 elevado ao quadrado. O 2 a gente chama de quadrado, né? Então a gente vai ter aí a mesma coisa de 4 vezes 4, né? Que vai dar 16. Então, a gente vai descobrir que se eu quisesse encontrar a raiz quadrada de 16, é o número que ele vezes ele dá 16. Então, a raiz quadrada de 16 é o quem? É o 4, porque 4 elevado ao quadrado dá 16, entendeu? Como diz aí o texto, a raiz quadrada de 16 é igual a 4, pois 4 vezes 4 é 16. A gente precisa, antes de qualquer coisa, descobrirmos, né, entendermos as partes de uma radiciação. O que é que significa cada coisa. Então, bora lá. Nós temos primeiro esse númerozinho ali, né? Aquele númerozinho pequenininho ali, aquele 3, né? Pode ser qualquer número, certo? Ali. Mas esse número vai ser chamado de índice, certo? É o índice da raiz. É ele que vai determinar quantas vezes vou multiplicar o número para dar o valor dali de dentro, daquele x. Aquele x ali não é uma letra, certo? Ele equivale a um número. Então a gente pode botar qualquer número naquele x, ok? Então, mas sabemos o quê? Que o número de fora, o pequenininho, chama-se índice. O v, né? Esse v aí da raiz, esse símbolo da raiz, ele se chama radical, certo? Chama-se radical. Radical, né? E o número de dentro da raiz a gente chama de radicando. O V é o radical e o de dentro é radicando, certo? E a raiz é o resultado. Beleza, pessoal? A raiz é o resultado. Então, se eu botasse ali, vamos supor, 36 ali dentro, no radicando, qual é o número que ele vezes ele vai dar 36? Por quê? Três vezes, né? O índice é 3, então eu vou ter que encontrar o número que ele vezes ele. Três vezes vai dar 36, né? De cabeça não sei qual é, porque é mais complicado você trabalhar com raiz cúbica, certo? Raiz cúbica é um pouquinho mais complicado, mas o nosso foco aqui é raiz quadrada, certo? Então, nessa primeira parte você precisa entender o que é cada coisa. O número de dentro da raiz é radicando, né? Você tem que estar ligado nisso aí. E o número de fora é índice. É o que mais a gente usa é isso, certo? O índice e o radicando são as partes que você precisa memorizar. E a parte de fora é a raiz, né? O resultado é a raiz. O símbolo, né, do V é o radical, beleza? Então bora lá. Vamos passar. Observações, ó. Quando o radicando não tiver nenhum número no índice, subtende-se que ele tem o número 2. Então, quando você tiver lá, né, uma raiz sem nenhum número, certo? Ali no índice, ó, não tem um númerozinho pequenininho ali na pontinha do V, né? Não tem. Então, aquilo ali, a gente subtende que ali tem um 2, certo? Tem um 2 oculto ali, ó. É como se tivesse um 2, certo? Não tem, mas a gente vai subtender que tem um 2 ali, certo? Observação 2, ó. Quando o índice for igual ao expoente do radicando, cortamos ambos e o resultado será a base do radicando. Aí é um caso bem específico, é quando a gente tem uma potenciação dentro do radicando. Ó. Nós temos ali 4 elevado ao quadrado, né? 4 elevado a 2. Então, o que a gente tem que fazer? Ó? Quem é o índice dessa raiz? O índice dessa raiz é o quê? É 2, né? Porque não tem, ó. Quando não tem o númerozinho ali na pontinha do V, a gente subtende que é um 2. Eu vou colocar dessa vez para vocês identificarem, certo? Mas se não colocasse, você já tinha que saber que ali tem um 2, beleza? Então, o que é que vai acontecer, ó? A gente vai ter que cortar, certo? Ó, o que é que diz? Ó, quando o índice for igual ao expoente, nós temos o expoente aí da potenciação, né? Ó.
dentro da raiz quadrada não tem o 4 elevado a 2? Esse 2 ali é o expoente. Então, quando ele for igual ao índice, né, o índice da raiz, então a gente pode fazer o quê? Cortar os dois, ó. Pá, cortei, né? E o resultado vai ser o quê? Vai ser a base do expoente. Quem é a base? A base é o número grande, o maior, né? Que é o 4. Então o resultado vai ser 4, certo? A gente tira a raiz e fica 4. Beleza? Quando os expoentes forem igual ao índice, a gente tira da raiz o número de dentro, certo? Outro exemplo, ó. Aqui nós temos, ficou bem longe, né, o índice lá, mas o índice ali é 3, né? A gente chama raiz cúbica. Raiz cúbica de 8 elevado a 3 ao cubo, né? Então a gente faz o quê? A gente vai, ó, não tem 3 no expoente do 8 e não tem 3 lá no índice, né? Então a gente vai e corta e tira o 8 de dentro da raiz, certo? O 8 sai para fora. Beleza, pessoal? Tá claro, tá fácil, né? Isso aqui. Vamos lá, ó. Aqui a gente tem outro caso, ó. A gente tem o quê? Raiz quarta, né? De 6 elevado a 4 vezes 5 elevado a 4. O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que cortar todos os expoentes que forem iguais ao índice. Mesma coisa, vamos cortar, ó. Cortei o 4 do índice, o 4 do 6 e o 4 do 5, certo? Tiro de dentro da raiz. Tira quem? Tira o 6 e o 5. Então o resultado é 6 vezes 5, né? Que ali é uma multiplicação. 6 vezes 5 que vai dar 30. Beleza? Bem facinho aí. Então bora lá. Mais um exemplo, para a gente ficar craque nisso aí, ó. 2 elevado ao quadrado, né? 2 elevado a 2. No índice ali tem um 2, né? Tem um índice lá. Não tá visível, mas subentende-se que tem um 2. Então a gente faz o quê? Só faz cortar, beleza? Corta aqui e corta ali. Aí você diz, mas não estou cortando nada ali, mas tem um 2. Lembre-se disso, tem um 2, beleza? E o resultado é 2. Mais uma vez aqui, ó, outra, ó. 3 elevado ao quadrado vezes 9 elevado ao quadrado. Mais uma vez, e o índice ali, ó, não tá visível, mas a gente subentende que tem um 2 lá dentro. Então a gente vai fazer o quê, ó? Cortar, certo? Cortei lá, cortei aqui, cortei ali. Então vai ficar 3 vezes 9, que vai dar 27. Beleza? A radiciação mais utilizada é a raiz quadrada. É a que não tem um índice, certo? É a que não tem um númerozinho lá. Por isso, nos deteremos apenas a essa raiz. Nessa aula de hoje a gente vai focar na raiz quadrada, certo? Que é a mais utilizada. Raramente você vai ver utilizar raiz cúbica, certo? Raiz quarta. É mais a raiz quadrada mesmo. Então vamos lá. Exemplos. Se eu quiser saber aqui, né, ó, a raiz quadrada de 9, será encontrar o número que ele vezes ele dá 9, né? A 16 é a mesma coisa, certo? Então vamos lá, vamos aprender a calcular a raiz quadrada agora. Para calcularmos a raiz quadrada de um número, precisamos encontrar o número que ele vezes ele mesmo será o valor do radicando da raiz. Ou seja, ele ao quadrado será o valor do radicando, certo? A gente tem que encontrar um número que ele vezes ele seja o valor do radicando. Aí, exemplo, para a gente encontrar a raiz de 25, a gente vai ter que fazer alguns testes, certo? A raiz o quê? Quadrada, né? Quando é um 2 ali, então a gente vai multiplicar o número duas vezes, ele vezes ele mesmo, né? Então a gente vai ter que fazer isso. E o número que der ele vezes ele mesmo é o resultado da raiz de 25. Vamos começar pelo 1, né? Quanto é que é? Vamos fazer o teste, ó. Na verdade, vamos começar pelo 3, né? 3 vezes 3. 3 vezes 3. Quanto é que é 3 vezes 3? 9, né? 1 vezes 1 daria 1, certo? 2 vezes 2 daria 4. Então, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16, né? 5 vezes 5, 25. E 6 vezes 6, 36. Então, ó, a gente vê que o único que deu 25, né? Foi o 5, né? Quando eu multipliquei o 5 vezes 5, deu 25. Então, o 5 ao quadrado vai dar 25, certo? 5 ao quadrado vai dar 25. Então, a raiz quadrada de 25 vai ser quem? 5, né? Vai ser 5, beleza? Vamos para outro. Ó, quando os números são muito grandes e fica difícil de encontrar a raiz,
Podemos calcular por meio da fatoração, certo, pessoal? Quando os números são muito grandes, nós podemos calcular por meio da fatoração. Como é que é isso? A gente vai entender agora, certo? A gente vai entender agora como é que é a fatoração. Então, bora lá. Exemplos. Se eu quisesse calcular a raiz de 625, eu poderia fazer como? Vamos lá. Eu vou pegar o 625, vou passar um traço na vertical, certo? E antes de eu fazer a divisão, eu vou precisar relembrar de algumas regrinhas de divisibilidade, ó. Eu poderia dividir ali o 625 por qualquer número, né? Errado. Tem regrinhas para dividir, ó. Se o número termina em um algarismo par, dividimos por 2. 625 termina com um algarismo par? Não, né? Termina com 5 e 5 é ímpar. Então, não dá para dividir por 2, certo? Segunda regrinha. Se o número termina em 0 ou 5, dividimos por 5. 625 termina com 0? Não, né? Termina com 5. Mas termina com 5, né? Se termina com 5, então pode ser dividido por 5, certo? Então, essa regrinha é muito boa porque ela diz pelo qual número você vai dividir. Então, 625 terminou com 5, então pode dividir por 5. Vamos para a terceira regrinha para a gente entender primeiro, depois a gente divide, certo? Se a soma dos algarismos do número for igual a um dos resultados da tabuada do 3, então dividimos por 3. Essa daqui é um pouco mais chatinha, mas vamos lá, ó. Se a gente somar todos os algarismos do número 625, e se der um dos resultados da tabuada do 3, então ele é divisível por 3. Então vamos somar. Ó, 625 tem o algarismo 6, o algarismo 2 e o algarismo 5. Se eu pegar 6 mais 2, vai dar 8, né? E 8 com 5 vai dar 13. 13 é um dos resultados da tabuada do 3? A gente percebe que não, né? Ó, porque 3 vezes 1 vai dar 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15. Então, não tem 13 na tabuada do 3. Então, não dá para dividir por 3. Então, a gente vê que só vai dar para dividir por 5. Beleza? Então, vamos lá, vamos lá. 625 dividido por 5. Quanto é que é? Olha só, você vai colocar o 5 ali, certo? Desse lado direito do traço. E vamos dividir. E o resultado da divisão você vai colocar do lado esquerdo, embaixo do 625. Quanto é que é 625 dividido por 5? Se você fizer aí, vai dar 125, beleza? Aí, ó, 125 terminou com o quê? Com 5 de novo. Então, vamos dividir por 5. 125 dividido por 5 vai dar quanto? Se você fizer aí, vai dar 25, certo? Então, vamos continuar de novo, ó. 25 terminou com 5 de novo, então vamos continuar a divisão por 5. Colocamos mais um 5. 25 dividido por 5 vai dar 5, né? E 5 não tem outro divisor a não ser 5, né? Porque é um número primo. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1, certo? Então, acaba, beleza? Acaba aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, 5, 5, 5 e 5, né? Os resultados. A gente vai unir eles em pares, certo? A gente vai unir eles em pares. Ó, 5 vezes 5 vai ficar 5 ao quadrado, certo? Em pares de 2, né? Certo? Pares é 2. 5 aí, vamos botar novo, ó, 5 ao quadrado. Então, a gente tem que 625 é a mesma coisa de quê? De 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, certo? 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, a gente pode fazer o quê, ó? A gente não quer encontrar a raiz de 625, né? A raiz quadrada de 625. Então, a gente pode substituir o 625 por 5 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. A gente pode substituir o 625 lá dentro do radicando por 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Certo? Ó. A gente pode fazer isso aqui, ó. Raiz quadrada de 625 é a mesma coisa de quê? De raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. Certo? Então, vamos lá. Como é que eu faço aqui agora? Ó? Lembra da regrinha de cortar? Ó, 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. E o índice ali é o quê? O índice da raiz? É um 2 também, né? Então, a gente pode cortar.
A gente pode cortar os expoente 2 com o índice da raiz. Quando não aparece, lembre-se, é 2, certo? Então a gente pode cortar. Então vamos lá, ó, cortamos. Agora ficou o quê? Ficou 5 vezes 5. 5 vezes 5, né? Que vai dar quanto, pessoal? 5 vezes 5? Muito fácil, né? 25, certo? 25. Então, a raiz quadrada de 625, na verdade, é quem? 25. Beleza? Se você fosse fazer do outro modo, fazendo os testes, né? Começando do 10, vamos supor, 10 vezes 10, 100. Aí assim vai, certo? 11 vezes 11, 12 vezes 12, 13 vezes 13. Você teria que fazer até chegar no 25 para dar 625. Seria muito mais complicado do que fazer assim, certo? Então, vamos lá, ó. Mesma coisa aqui, vamos para o 900. Raiz de 900. Vamos ver como é que faz raiz de 900. Mesma coisa, a gente é um número grande, a gente não vai ficar fazendo testes até chegar em 900. Não, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai para a fatoração, que é bem mais fácil. Então vamos lá, ó. Fatorando aqui. 900 ele termina em quê? Termina em 0, né? Então a gente pode dividir por 5. Vamos começar dividindo ele por 5, certo? 900 por 5. 900 dividido por 5, se você botar aí, vai dar quanto? Vai dar 180, beleza? Quando você fizer a continha, vai dar 180. 180 terminou em 0 também, ó. E a regrinha 2 diz o quê? Ó? Se o número termina em 0 ou 5, dividimos por 5. Dá para dividir por 5 de novo, certo? Então vamos lá, dividimos por 5. Que vai dar quanto? 180 dividido por 5. 36. 36 não dá para dividir por 5 porque não termina nem em 0 e nem em 5. Mas é um número par, né? 36, 6 é par, ó. O algarismo 6 é um algarismo par. Então a gente pode dividir por quanto? Por 2, né? Ó, a regra 1, ó. Se o número termina em um algarismo par, dividimos por 2, certo? Então vamos lá, vamos dividir por 2. Beleza? 36 dividido por 2 vai dar 18. 18 terminou com o número 8, e 8 é par, né? Então vamos dividir por 2 de novo, certo? 18 dividido por 2 vai dar 9. Agora 9 não é ímpar, né? 9 não é par, quer dizer, 9 é ímpar, né? Então nós não podemos dividir por 2, não podemos dividir por 5. Sobra o quê? Sobra a regrinha do 3, né? A terceira regra, ó. Se a soma dos algarismos do número for igual a um dos seus resultados da tabuada do 3, né? Um dos resultados da tabuada do 3, então dividimos por 3. 9, tem 9 na tabuada do 3? Se você multiplicar, ó, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, né? Tem sim, né? Tem 9 na tabuada do 3, então é divisível por 3. Então vamos botar aqui, ó, 9 dividido por 3, que vai dar 3. E 3 só pode ser divisível por ele mesmo, né? Por 3. 3 vezes 3. 3 dividido por 3, na verdade, vai dar 1. Beleza? O espaço aqui não deu para colocar 1, mas colocaria 1 ali embaixo. Beleza? Então vamos lá, ó. Vamos unir em pares de novo. Certo? Em pares. Nós temos 2, 5 ali, então vai ficar 5 ao quadrado, né? Temos números 2, né? Então vai ficar 2 ao quadrado. Temos dois números 3, né? Então vai ficar 3 ao quadrado, certo? Então aqui já dá para a gente saber como é que vai ficar, mais ou menos, ó. A raiz quadrada de 900, o número 900, na verdade, é a mesma coisa de quê? De 5 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, certo? Então é a mesma coisa disso aí. Então a gente pode pegar a raiz quadrada de 900, é a mesma coisa de raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, certo? Então vamos resolver essa raiz, ó. Todos estão sendo elevados ao expoente 2, né? Todos têm um expoente 2. Então, o índice ali da raiz é 2 também, né? Porque não tem, quando não tem é 2. Então a gente vai cortar, beleza? Só faz cortar, ó. Pá, cortei ali, ó. Cortei o índice da raiz com os expoentes de dentro do radicando, né? Cortei, vai ficar como aqui agora? Vai ficar 5, né? Vezes 2 vezes 3, que é isso que está ali dentro, né? Da raiz. 5 vezes 2 vezes 3. 5 vezes 2 vai dar 10. 10 vezes 3, 30. Beleza? Então, a raiz quadrada de 900 vai dar 30. Certo, pessoal?
Então, bem facinho aí o conteúdo, certo? Façam a atividade e no mais é isso. Até a próxima, se Deus quiser. Se cuidem. Valeu!